Gente, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate. Então aqui são os ingredientes mais ou menos do meu bolo, fora o chocolate em barra que tá aqui do lado, que eu misturo o 70% junto com o leite. Eu vou pôr meio a meio. E aqui, esse canto que tem o chocolate em barra, creme de leite, mel, manteiga, esse canto é para a cobertura. É uma cobertura e recheio mousse de chocolate. E aqui são os ingredientes do bolo. Eu vou começar pela cobertura. Então eu vou pegar 575 gramas de chocolate em barra, eu vou pôr meio a meio, 70 com ao leite e vou derreter no banho-maria. Vou mostrar. Então aqui para fazer a minha cobertura, eu começo a cobertura derretendo o chocolate. Eu coloquei chocolate amargo 70% com chocolate ao leite, 300 de amargo, 275 ao leite. E vou derreter em banho-maria aqui, esperar um pouquinho, esquentar. A água tá esquentando embaixo para derreter. Aí, enquanto isso acontece, aqui do lado, eu vou colocar numa panelinha uma xícara de creme de leite fresco. Esse aqui que eu tô usando hoje da Fazenda, uma xícara, com 4 colheres de chá de mel. E vou deixar esquentar. Na hora que ferver, eu vou jogar esse creme de leite bem quente, quando acabou de ferver, em cima do meu chocolate derretido e misturar os dois. Aí eu mostro. Então aqui, olha, o meu chocolate derreteu no banho-maria. Ele não precisa estar totalmente derretido, porque eu vou jogar esse creme de leite fervendo. Olha, a água, ela não precisa estar super fervente, assim, com bolinhas já é o suficiente para derreter. Então eu vou trazer ele para cá e vou virar o meu creme de leite que acabou de ferver com o mel. Vou virar o creme de leite no chocolate e a gente vai incorporar isso para virar tipo de uma ganache. E aí eu vou deixar aqui de lado esfriando. Então eu vou virar todo o creme de leite, vou mexendo aos poucos. Só de ir mexendo, ele vai derretendo todo o chocolate, vai virar uma ganache, vai virar uma coisa só. Vamos mexendo devagar. Eu já mostro como é que ficou. Olha, agora começa a incorporar e aí vira uma ganache. Aí a gente deixa esfriar. Tem que ter certeza que tá bem lisinha. Então aqui eu tenho a minha ganache que já tá em temperatura ambiente. Eu fiquei esperando um pouco, agora ela já tá a temperatura ambiente. Então eu vou bater 200 gramas de manteiga sem sal com 1/3 de xícara de açúcar de confeiteiro. Olha, o açúcar de confeiteiro. Então eu vou bater aqui a manteiga com esse açúcar até ficar bem fofinho. E na hora que tiver bem fofinho, eu vou misturar essa manteiga com açúcar na minha ganache. Ele já tá ficando bem branco e fofinho, mas eu vou dar uma parada uma vez para pegar as laterais e dar a última batidinha para misturar tudo. Agora, olha, tá bem branquinho, fofo, misturou tudo. Bem branquinho e fofo, a minha manteiga com açúcar de confeiteiro. Eu vou pegar aqui e vou misturar essa manteiga com o meu chocolate. Eu vou entrar com o meu chocolate aqui, o chocolate está em temperatura ambiente. Vou entrar o meu chocolate na manteiga e vou misturando. E aí essa temperatura, essa mistura, eu vou deixar em temperatura ambiente. Com a espátula mesmo, a gente vai mexendo, vai incorporando. E eu vou deixar em temperatura ambiente umas 2 a 3 horas para ela engrossar um pouquinho. Então, coloquei todo o meu chocolate. Agora, vou bater assim com a espátula para ficar bem uniforme. E vou deixar aqui em temperatura ambiente para ele engrossar um pouquinho.
Quero que ele fique mais grossinho. Talvez eu ponha um pouco na geladeira. Se ele não tiver engrossando, ele tá um pouquinho mole, ainda um pouquinho de manteiga para derreter, para incorporar aqui. Pronto, agora sim, tá um creme liso. E como ele tá bem líquido, eu tô achando que eu vou colocar na geladeira. Assim ele vai ficar mais firme, mais rápido. Vou pôr na geladeira. Eu passei do meu bowl da batedeira pro bowl onde eu tinha derretido o chocolate para pôr na geladeira, porque agora eu vou bater o meu bolo. Então vou precisar do bowl da batedeira para bater o bolo. Enquanto isso, essa ganache, essa mousse aqui, tipo mousse ganache, ela vai para a geladeira para endurecer enquanto a gente faz o bolo, ela vai firmar. Agora o primeiro passo para começar o bolo, já que o nosso recheio está na geladeira, vai ser derreter chocolate. Eu misturei de novo ao leite com amargo 70%, 200 ao leite com 115 amargo, com um tablete de manteiga de 200 gramas. Então eu vou misturar esses dois e esperar derreter em banho-maria. Estou fazendo em banho-maria, o fogo bem lento, aos pouquinhos, para fazer uma mistura aqui homogênea. Acabei de colocar, então tem que esperar um pouquinho ele começar a derreter e virar uma coisa uniforme. Eu já mostro. Então aqui eu derreti aquele chocolate com a manteiga em banho-maria. Ele tá ainda um pouco quente, mas já, olha, derreti no fogo bem baixinho da água. Ele já derreteu. Então agora eu vou pegar o meu iogurte, que são 450 gramas, e vou misturar aqui nesse chocolate. 450 gramas de iogurte integral. Olha, eu usei o Vigor, que foi o que eu encontrei. É o natural, sem sabor. A gente vai misturar aqui nesse chocolate com manteiga. E agora, nessa mistura aqui, eu também vou colocar o meu chocolate em pó, que são 25 gramas, misturadas com 3... Então, aqui eu tenho o meu chocolate em pó, e eu vou colocar 3 colheres de sopa de água fervendo, para dissolver. Vou misturar ele, e assim que ele dissolver, eu vou colocar também aqui na minha mistura de chocolate. Então, primeiro a gente dissolve na água esse chocolate em pó, que eu tô usando o chocolate do Frade hoje, que é o que eu tenho aqui em casa, 25 gramas. Olha, já dissolveu muito rápido, a água tava fervendo. Então, eu pego esse chocolate e misturo nessa minha mistura de chocolate, mais chocolate, esse bolo não tem como ficar ruim. Olha, tá aqui o meu chocolate em pó misturado. Eu vou pegar o fouet, que eu acho que vai ser melhor para misturar agora esse chocolate aqui. E aí pronto, reservo ele e vou preparar o bolo. Então agora eu tenho aqui 6 ovos inteiros, que eu vou bater com 1,5 xícaras de açúcar, até ficar bem fofinho, esbranquiçado e fofinho. 1,5 xícaras, deixa eu pegar aqui, 1,5 de açúcar, e vou bater até ficar fofinho, esbranquiçado, e vou misturar naquela minha mistura de chocolates. Então aqui, olha como ficou bem fofo os meus ovos, 6 ovos com açúcar. Então eu vou trazer esses ovos com açúcar e vou misturar na minha mistura de chocolates que tá aqui. Segura aqui pra mim. Então, eu vou tirar aqui o fouet e vou mexer com uma espátula agora. Primeiro, eu misturo os ovos. Então, a gente vai misturar aqui com o chocolate os ovos. Então, aqui eu misturei todo o ovo e vou pegando com a espátula de baixo para cima para trazer, ó, vou virando, girando o meu bowl. Eu pus num bowl maior, porque eu vi que não ia dar naquele, então eu pus num bowl maior.
E agora terminei de pôr os ovos e vou girando a espátula de baixo para cima, girando o bowl até ficar uniforme. Assim que ficar uniforme, aí eu vou entrar com a farinha, fermento e bicarbonato. Mas primeiro, isso aqui tem que ficar uniforme, devagar, com paciência. A gente vai mexendo até ficar uniforme. Agora vou colocar a minha farinha peneirada, vou pondo aos poucos e mexendo nessa mistura. Olha, ele ficou uniforme. Então eu vou pôr a farinha, são 2 xícaras. Deu 250 gramas, 260 mais ou menos, que eu pesei. E aí eu vou colocar também o fermento e o bicarbonato. Aqui a gente tem que ter certeza que essa farinha se dissolveu, se misturou bem com o recheio. Aqui eu já vou colocar o fermento e o bicarbonato, são 10 gramas de cada um. Eu vou colocar numa colher para ter certeza, olha, é 1 colher de sopa, tá? Eu pesei 10 gramas, mas é 1 colher de sopa de fermento. E agora 10 gramas de bicarbonato, que também deve dar, olha, um pouquinho menos de 1 colher de sopa. Essa é 1 colher de sopa, deu um pouquinho menos, porque eu pesei 10 gramas, tá? Então aqui o bicarbonato e agora eu vou colocar nas formas, são 2 formas, vou dividir em 2 e vou colocar para assar. Eu tenho essa forma que ela é bem alta, então eu vou usar ela para fazer, só que ela é de fundo removível. Então eu preciso cobrir um pouquinho esse fundo para ter certeza que não vaza o meu recheio pelo fundo. Então eu venho aqui e faço um círculo um pouquinho maior do que o fundo dela. E aí vou colocar esse fundo e vou untar, enfarinhar com o meu spray. Vou mostrar já para vocês. Preparando a minha forma, ela é uma forma alta, olha, que deu bastante recheio. Eu vou fazer nessa forma uma só. Venho com o meu dedo, firmo bem aqui com a mão, aquela folha de papel manteiga que eu coloquei. E agora vou pegar o meu spray, que é uma mistura de manteiga com farinha, e vou enfarinhar, vamos dizer, untar e enfarinhar, tem que chacoalhar. Untar e enfarinhar essa forma nas laterais, ela toda, o fundo também em cima do papel manteiga, toda ela. E aí vou pôr o recheio aqui. Então aqui já tá untada e enfarinhada, eu vou colocar o meu recheio todo nela, pegar todo o recheio, aqui com pão duro. E vou levar no forno pré-aquecido a 180. Deixa eu com calma aqui, Camila, por tudo. Queria só mostrar para vocês o tamanho dessa minha forma. Ela tem 26 centímetros de diâmetro, mas ela é alta, tem 10 centímetros de altura. Então essa que eu tô usando para fazer o bolo. Agora eu vou colocar no forno pré-aquecido. Tirei meu bolo do forno, ele passou um pouquinho, tá vendo? Eu achei que 35 minutos era pouco, acabei deixando um pouquinho mais, mas não tem problema. Eu vou depois deixar ele esfriar e depois vou cortar um pouquinho nessa tampa que ficou um pouquinho queimadinha, eu vou cortar com a faca. Gente, então, eu fiz ontem o bolo, eu deixei na geladeira de ontem para hoje, embrulhado no plástico filme, na forma, o bolo separado aqui do recheio. Hoje de manhã eu tirei, agora eu tô na hora do almoço, então eles já estão em temperatura ambiente. Então eu tirei agora o bolo da forma, vou tirar a parte de baixo, porque eu tinha feito numa forma de fundo removível, lembra? Então eu preciso tirar, primeiro de tudo, esse disco, que é o disco da minha assadeira, lá do bolo. Agora eu vou tirar esse papel manteiga que tá por baixo. Agora, antes de mais nada, eu vou colocar ele aqui num outro disco para poder manipular. Antes de mais nada, eu vou cortar primeiro essa partezinha de cima para deixar ele bem liso e tirar um pouquinho esse queimadinho, porque eu deixei ele cozinhar um pouco mais do que deveria.
Então eu vou subir aqui, eu tenho esse cortador de bolo que é muito bom, deixa eu achar aqui o ponto. Então aqui eu coloquei para cortar essa parte de cima, que eu achei que ela ficou muito queimadinha. Então eu venho com esse meu cortador, porque ele também deixa bem retinho o bolo. E vou tirar e descartar essa parte de cima para ficar o bolo bem retinho. Depois esse afundadinho aqui no meio, eu acerto com a cobertura, aí eu deixo ele retinho. Então primeiro de tudo eu deixo ele retinho em cima. Agora, nosso bolo tá com uma cara úmida, só de encostar nele a gente vê que ele é bem úmido, olha, bem úmido. Eu vou agora então cortar, vou dividir aqui com o meu cortador em 3 pedaços esse bolo, vou descer, cortar primeiro lá embaixo primeiro, para já fazer a base, já colocar no meu prato de servir. Então, eu olhando aqui a altura do meu bolo, eu acabei resolvendo cortar em 2 partes ao invés de 3. Então, eu coloquei o meu cortador bem no meio do bolo, vou partir ele ao meio. E aí eu vou colocar primeiro a parte de baixo, em cima já. Então aqui eu vou entrar com um disco de assadeira. Vou entrar com um disco para separar as 2 partes. Trago para cá, deixo essa reservada. Vou começar com a minha parte de baixo, já colocar no prato de servir. Primeiro de tudo, eu preciso virar para tirar esse meu plástico, esse meu papel manteiga. Então, desviro no prato de servir, aqui, bem no meio. Então, o meu recheio agora, eu vou mexer nele. Eu tirei ele de manhã, ele tá em temperatura ambiente. Então, olha, ele tá assim que dá pra espalhar, né? Ele tá molinho. Então, eu vou usar a minha espátula, que é o mais fácil. Vou pegar já aqui, deixa eu ver, metade, porque vai metade embaixo, metade em cima, né? Então, vou pegar mais ou menos metade do recheio, já colocar aqui e passar com a espátula. Pegar metade e passar com a espátula. Eu vou usar a grande, porque aqui o bolo é maior. Aí a gente vem e passa com a espátula para ficar bem por igual. Então agora vou usar a espátula menorzinha para os detalhes, para chegar bem na beiradinha. Hoje é aniversário da minha sobrinha, que adora chocolate. Então a gente vai oferecer o bolinho de chocolate. Então aqui, olha, ficou bem bonita, bem grossa a camada de recheio. Agora eu vou pôr a parte de cima, que tá aqui reservada, bem em cima. E vou cobrir com o resto do recheio. Então aqui, parte de cima, vou espalhar e vou deixar esse bolo como se fosse um naked cake, né? Que se chama quando a gente vê não vou espalhar o recheio toda a volta, vou pôr só por cima e aí vou jogar por cima da cobertura um enfeite para deixar bem bonito. Vou mostrar. Primeiro, passar por toda a cobertura toda em cima. Deixar bem lisinho e aí vou jogar um enfeite. Aqui minha filha também curtindo fazer o acabamento do bolo. Agora eu vou colocar por cima
esse do Calibô, esses flakes, que é de chocolate ao leite. E eles são assim os floquinhos. Vou mostrar pra vocês aqui. Beleza, vou botar meu aqui. Vou mostrar. Vou colocar bastante para deixar bem bonito, olha o contraste, né? Porque o chocolate é mais amargo, é mais escuro. Cobrir todo em cima com esses flocos. Vou pegar um pouquinho com a mão, por onde faltou. É isso aí, gente. Aí eu vou cortar. Na hora que eu cortar, eu falo pra vocês do resultado, que é um bolo diferente, um pouco mais trabalhoso, mas parece que é muito bom.